Quero te convidar para assistir um vídeo comigo, mas é muito importante que você assista até o final. Vamos assistir. O uso excessivo do TikTok pode ter um impacto negativo na saúde mental de crianças e adolescentes. O maior pra mim, cara, é que eles estão indo na cabeça dos mais jovens, cara. A Casa Branca suspeita que o TikTok seja capaz de roubar dados dos usuários. Tirem do sistema o aplicativo chinês TikTok, sob o argumento de risco de espionagem. Não demorou mais do que 3 para que conteúdos sobre suicídio aparecessem. Dietas sem embasamento científico, reforço à magreza e transtornos alimentares. O aplicativo de vídeos TikTok foi acusado de reunir dados de usuários e enviar as informações para servidores na China. Consome muito tipo de conteúdos negativos, como de suicídio, como de transtornos alimentares, de dietas, de corpos perfeitos. Ele pode ser sim impactado por aquilo. TikTok, cara. TikTok, né? Então, cara, isso que é o foda. Porque o TikTok, ele pegou na criança. Não precisa de roteiro, nem de câmera, TikTok nada. Seu celular, sua boca. E o Foi o que ele falou. TikTok, com essa receita, deixou milhares de pessoas famosas. Influencers que talvez nunca ficariam famosos se não fosse por isso. Fama rápida, dinheiro rápido, comunidade. Não ser esquecido, essa é a receita principal que fez o TikTok atrair as crianças e os adolescentes. Eles nunca se sentiriam entediados. E por causa disso, o TikTok é a rede mais usada por todos os jovens do mundo. Os jovens ou estão postando vídeos sem parar no TikTok, ou estão viciados em assistir vídeos no TikTok. Só que para deixar as crianças e os jovens ainda mais viciados, o aplicativo também usa uma tática psicológica, chamada de reforço intermitente. Eu falei dela em outro vídeo que eu fiz no TikTok, mas basicamente isso aí é a mesma coisa, a mesma tática psicológica que os cassinos usam para viciar apostadores. Ai, mas até aí tudo bem, é só mais um aplicativo. Tudo bem que ele espiona você, tudo bem que ele acessa mais dados do que todos os outros aplicativos do mundo. Tudo bem que ele foi feito para crianças, para adolescentes, e tudo bem que ele tá viciando elas igual um cassino. Esse aí nem é o problema real. O problema real é que o TikTok tá usando tudo isso aí para deixar crianças e adolescentes viciados em pornografia, drogas, crimes. Ele está incentivando coisas como distúrbios mentais, depressão, compulsões alimentares e suicídio. Isso tudo só começou a ser descoberto em 2021, numa investigação do Wall Street Journal. Essa investigação tinha como objetivo descobrir o que o TikTok estava mostrando para jovens e crianças. Nessa época, eles criaram 31 contas falsas de vários países do mundo, e essas contas foram criadas em nome de jovens e crianças, todas elas na faixa de 13 a 15 anos. Eles criavam a conta e ficavam lá, rolando os vídeos para baixo para ver o que aparecia. Maravilha! Primeiro teste. Em algumas contas, eles pesquisaram a palavra OnlyFans, que é uma plataforma de vídeos pornográficos. Eles pesquisaram, assistiram 4 vídeos que o TikTok recomendou, fecharam o TikTok e voltaram depois. Quando eles voltaram, eles perceberam que todas as contas, sem pesquisar nada, assim que eles abriam o TikTok, eles já eram bombardeados com vários que as crianças vídeos estão sexuais. consumindo Em outra nessa conta, rede social. Eles não pesquisaram nada, não informaram nada, eles só começaram a assistir os vídeos. Começaram a rolar. Quando eles estavam rolando, apareceu um vídeo sobre drogas. Eles assistiram o vídeo até o final, deram um like e pronto. Depois disso, o repórter contou que essa conta entrou em uma espécie de toca de coelho, onde ela só recebia vídeos sobre drogas, maconha, psicodélicos e outros conteúdos relacionados a consumo de drogas. Talvez você se pergunte, Daniel, mas o TikTok não tem alguma sinalização que fala que aquele vídeo é só para adultos? Tem, mas segundo o próprio TikTok, abre aspas, a partir de agora, eles não diferenciam entre o que mostram a um jovem de 13 anos e o que mostram a um jovem de 21 anos. Isso vai desconstruindo todo o ensinamento que você deu pro seu falando filho. que ele ia melhorar. Ele ia melhorar, ele ia deixar o TikTok mais rígido. E aí, em 2023, agora, o jornal repetiu a pesquisa. O estudo comprovou que as contas falsas criadas simulando crianças de 13 anos foram rapidamente inundadas com vídeos sobre imagem corporal, distúrbios alimentares, automutilação e suicídio. A CCDH, em português seria algo como Centro de Controle do Ódio Online. Essa organização aí foi a responsável pela pesquisa e ela criou contas do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Todas elas pareciam ser contas de crianças de no mínimo 13 anos. Eles usavam as contas por 30 minutos durante cada dia. Durante 30 minutos, os pesquisadores ficavam rolando os vídeos
sem dizer e sem pesquisar nada, só vendo o que o TikTok vai mostrar. Porém, quando aparecia um vídeo sobre imagem corporal, saúde mental, depressão, eles ficavam uns segundos a mais no vídeo, assistindo o vídeo até o final, ou eles clicavam no botão curtir. O resultado de fazer isso, abre aspas, o TikTok recomendou quase imediatamente vídeos sobre suicídio e distúrbios alimentares, disseram os pesquisadores. Vídeos sobre imagem corporal e saúde mental apareciam nas páginas, para você dar as contas, a cada 39 segundos. Acrescentaram. Fecha aspas. Meu Deus, Daniel, que é isso? A gente tem que fazer alguma coisa. Peraí. O TikTok não é chinês? O governo chinês não é cheio de regras? Nunca que isso ia ser aceito lá. Conteúdo sexual, criminoso, drogas, distúrbios, automutilação, depressão, suicídio, nada disso ia ser permitido na China? Com toda certeza, Daniel, esse conteúdo ia ser proibido lá. Pois é, você tá certo. Não só esse conteúdo. O TikTok é chinês e ao mesmo tempo o TikTok é proibido na China. Tô falando sério. É verdade, os chineses não têm TikTok e eles não consomem TikTok. Os chineses têm um aplicativo exclusivo deles que só eles têm e tem até outro nome. Lá na China eles usam o Douyin. O Douyin é um aplicativo exatamente igual ao TikTok. Mesmo formato, mesmo sistema, só vídeos curtos. O dono é o mesmo, a empresa é o mesmo, a ByteDance. O mesmo algoritmo e até aquela seção For You tem lá, tudo igual, só muda uma coisa, o conteúdo. Esse conteúdo de mulher nua, seminua, danças sensuais, conteúdo sexual, drogas, distúrbios, depressão, todo o conteúdo sobre isso é proibido na China. O Douyin não deixa nem esse conteúdo ser postado. Você pode ter qualquer idade, você pode ter 100 anos de idade, qualquer um que seja. Esse vídeo nem entra. E os vídeos que viralizam lá são completamente diferentes dos vídeos que viralizam aqui no nosso TikTok. Lá no Douyin, os influencers mais famosos do Douyin postam vídeos principalmente sobre trabalho, família, desenvolvimento pessoal, estudos, faculdade, pesquisas, notícias. Os vídeos mais virais lá da China são vídeos mostrando a realidade do dia a dia do trabalhador comum chinês. E não é só isso não. Quando o assunto é crianças e jovens, aí, meu amigo, a China é um exemplo. Se o exemplo é bom ou ruim, você vai decidir. Eu vou te contar o que eles fazem. Nesse exato momento, a China está preparando seus jovens para serem soldados. E ela faz isso desde criança. Literalmente, a China está treinando a sua juventude a se preparar para a guerra. Como que funciona? Primeiro, o presidente, o Xi Jinping, criou um projeto para rejuvenescer a população. E para isso acontecer, a primeira coisa que ele proibiu foram homens feministas na televisão. Também está proibido o uso excessivo de videogames. O PCC, Partido Comunista Chinês, tem um pensamento, digamos, diferente. Xi Jinping ensina esse pensamento nas escolas. Nesse exato momento, as escolas chinesas também ensinam as crianças a usar começando a entender. Além disso, as escolas lá na China separam todo mundo. Os alunos de lá são separados em 2 grupos. De um lado, homens, de outro lado, mulheres. Hoje em dia também é obrigatório que todos os estudantes chineses leiam o livro A Arte da Guerra. E como você deve imaginar, eles também recebem um monte de propaganda militar infinita em toda a mídia que tem na China. Rádio, televisão, tudo. Douyin também, todas as redes sociais. Enquanto isso, todos os países do mundo são bombardeados por vídeos totalmente repugnantes e degenerados dentro do TikTok. Enquanto, num lugar do mundo, o TikTok promove vídeos sobre distúrbios mentais, anorexia, depressão, crimes, sexo, drogas, degeneração, OnlyFans, mutilação, suicídio. Isso no mundo inteiro, menos na China. A China tá livre disso. Lá dentro da China, o PCC, Partido Comunista Chinês, tá treinando as crianças e os jovens para se tornarem fortes com espírito de guerra, livres desses vídeos de degeneração. Depois de tudo isso, você acha que acabou? Mas a chinesa acabou não. Agora vai piorar um pouco mais. A China é aliada da Rússia. A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia recentemente. TikTok controlado pela China, na Rússia e na Ucrânia tem TikTok. Será que a China usaria o TikTok para manipular pessoas e garantir os seus próprios interesses? Será não? Ela fez isso. Primeira coisa que ela fez, o TikTok espionou jornalistas que estavam investigando a plataforma. Primeiro, eles negaram que estavam espionando, claro, mas apareceram tantas provas que eles decidiram admitir. TikTok
TikTok é dispositivo de espionagem chinesa, dizem várias revistas pelo mundo. Abre aspas. Durante a invasão da Ucrânia, por exemplo, o TikTok foi acusado de espionar e geolocalizar remotamente os jornalistas, transferir dados de usuários para a China e tomar medidas de censura em benefício de Pequim e seus aliados, em particular a Rússia. Mas Daniel, como assim transferir dados pro governo chinês? Como isso é possível? Simples, tem uma lei na China que obriga todas as redes sociais a transferir todos os dados que elas têm imediatamente em tempo real pro governo. O governo tem direito de acessar tudo que ele quiser na hora que ele quiser. Essa aí é a lei de lá. Será que o governo não vai usar esses dados para promover os próprios interesses? Por causa disso, todos os funcionários do governo dos Estados Unidos estão proibidos de usar TikTok. Nesse exato momento, o TikTok está banido em mais de 30 países e os Estados Unidos deve ser o próximo país a banir ele também. Entre os países que já baniram ele estão Austrália, França, Nova Zelândia, Inglaterra e Canadá. E a lista segue aumentando todos os dias. Daniel, tem uma coisa a mais? Vou te contar um negócio que você não sabe. O presidente da China tem um plano. Esse plano se chama 2049. Ele declara isso pra todo mundo. Ele já prometeu várias vezes publicamente que até 2049 a China dominará o mundo. E pra dominar o mundo, a China tem que dominar 3 áreas: a área militar, a área econômica e a área tecnológica. Militar ela já domina. Ela tem as melhores armas e os melhores soldados com treinamento desde a infância. O econômico ela já domina também. O tecnológico ela tá dominando com o TikTok. E fazendo isso, ela também está destruindo o máximo possível de crianças e jovens pelo mundo inteiro. Por que, Daniel? Porque em 2049 ninguém vai ser capaz de enfrentar a China. As crianças deles vão estar adultas e as nossas também vão estar adultas. Mas as deles vão estar adultas e prontas para a guerra. Desde o início nunca teve a ver com o TikTok e quanto mais eu pesquisei, mais eu percebi isso. O objetivo é um só: mandar no mundo, dominar o mundo, manipular as massas, escolher os políticos, fazer as pessoas pensarem e escolherem o que eles querem que as pessoas pensam e escolham. E quem diria, né, que também foi um vírus que começou lá na China, que saiu de lá, parou o mundo, deixou todo mundo no celular, tornou o TikTok muito mais famoso, muito mais popular e muito mais viciante no mundo inteiro. Você que assistiu até aqui, você pode não acreditar em nada que eu falei sobre a China, ou você pode não estar nem aí sobre a China querer dominar o mundo, você pode não se importar em ter o máximo de dados coletados, em ser espionado, viciado, manipulado, em não escolher nem o político que você vai votar. Você não importa com nada disso. Você não importa se é a China que vai escolher o próximo presidente, ou se eles vão entregar mais vídeos que apoiam a esquerda ou a direita, dependendo de quem tá mais alinhado com as ideias dele. Você não importa com nada disso? Ok, tudo bem. Mas eu peço que você se importe com uma coisa, uma única coisa: com as nossas crianças. Porque são as crianças e os adolescentes os que têm menos capacidade de lidar com isso e os que estão recebendo agora, garganta abaixo, vídeos sexuais, pornográficos, degenerados, vídeos sobre crimes e drogas, sobre anorexia, automutilação. São as crianças que estão sendo induzidas agora a ter depressão, ansiedade, distúrbios mentais, distúrbios alimentares, estimuladas por essa plataforma a automutilação e até suicídio. E aí? Vai continuar deixando seu filho, sua filha, seu neto, sua neta usar o TikTok? Depois de toda essa informação que você ouviu? A escolha é sua.